Dentro desse texto eu quero falar um pouco sobre a vida de Jeremias e algumas lições que nós aprendemos dentro desse texto. A primeira coisa que nós vemos é que Jeremias ele era filho de um sacerdote. E no Antigo Testamento nós vamos ver que o sacerdote tinha algumas representatividades religiosas na sociedade. O sacerdote ele era o representante do sagrado. Somente os sacerdotes poderiam exercer as funções religiosas, cuidar do altar, interceder a Deus pelo povo. Somente o sacerdote tinha essa autonomia e essa autoridade. Já o profeta tinha uma função diferente. Eles eram mensageiros de Deus. Eles tinham visões. Eles exortavam o povo ao arrependimento. Eles andavam no profético. Eles profetizavam o Messias. E aqui eu já abro uma ressalva, que nós vamos ler que nos livros dos profetas, quando Jeremias, se você ler no versículo número 2, a Bíblia diz, ao qual veio a palavra do Senhor. No livro de Ezequias, você vai ver também que veio a palavra do Senhor. No livro de Oséias, no livro de Jonas, na grande maioria dos profetas, os livros começam dizendo, veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que foi dirigida ao profeta. Então aqui eu quero já abrir um parênteses e declarar que todo profeta precisa ser embasado na palavra. Profeta que não tem embasamento na palavra não é profeta. Está vestido de ovelha, mas por dentro é lobo. Para ser profeta tem que estar alicerçado na palavra, na palavra, na palavra. Tem que ter embasamento na palavra. Se você recebe alguma profecia e não tem embasamento na palavra, põe a mão e repreende em nome de Jesus. Mas vamos continuar. No versículo número 1, a Bíblia diz que Jeremias ele era filho de sacerdote, mas Deus o levantou como profeta. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito para cada um de nós. Na ordem normal, no trâmite legal, ele também teria que ser sacerdote. Mas Deus mudou a situação. Deus fez dele um profeta. Então aqui eu quero liberar nessa noite, que não importa se você é filho de rico, ou filho de pobre, filho de Joaquim, ou filho de João. O que importa é que Deus tem um propósito específico para você nessa noite. Talvez você não sabe nem de quem é filho, mas o Deus Todo-Poderoso tem um propósito para você nessa noite. Deus ele não anda na normalidade. Meu irmão, o som está uma maravilha, que Deus te abençoe. Deus não anda na normalidade. A Bíblia diz, se não me engano, lá em Coríntios, que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega aqueles que não são para confundir os que são. Deus não quer saber da sua origem, da sua linhagem sanguínea, do seu sobrenome. Deus tem um propósito estabelecido para você, antes mesmo de você ter nascido, como foi com Jeremias. Antes que te formasse no ventre, Jeremias, eu já te conhecia, eu já tinha um projeto decretado para você. E nós vamos ver essa história também se repetir no Novo Testamento, lá em Lucas capítulo número 1. Você vai ver que o sacerdote Zacarias, quando ele entra para cumprir a sua função no templo, um anjo aparece a ele e libera uma palavra. Olha, eu sei que sua esposa Isabel já é velha, mas vocês vão gerar um filho, mesmo ainda sendo na velhice. E eles tiveram João o Batista, a qual Jesus disse que nascido de mulher, não há profeta maior.
Talvez na normalidade era para ele ser sacerdote também. Mas Deus fez dele um profeta. E o maior profeta que a Bíblia nos relata. Deus traçou um caminho para João Batista antes mesmo de João Batista nascer. Primeiro que ele já tinha um nome, iria se chamar João. Segundo, muitos se alegrarão com a sua vinda. Ele será grande, não beberá vinho e será cheio do Espírito Santo. E será cheio do Espírito Santo. E aqui eu começo a pregar. Eu já quero declarar que os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo. Deus não quer saber da minha e da sua linhagem, de onde você nasceu. Deus não depende disso para estabelecer os planos que Ele tem para você. Os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo. E agora eu posso falar de paternidade, mesmo ainda estando com 4 meses, eu já posso falar. Nós pais, nós temos a responsabilidade de traçar o destino dos nossos filhos. Mas nós não podemos esquecer que precisa ser alinhado com a vontade de Deus. E não com aquilo que nós sonhamos que eles sejam. Eu sonhar que Efraim seja algo, é uma coisa. Agora eu sonhar o que Deus quer que ele seja, é outra coisa. Porque às vezes existe uma pressão dos pais sobre os filhos, porque você tem que ser médico, porque você tem que ser advogado, porque você tem que ser isso, porque você tem que ser aquilo. E nossos filhos têm que ser aquilo que Deus quer que eles sejam. Nossos filhos precisam ser aquilo que Deus quer que eles sejam. Obrigar os nossos filhos a serem o que nós pais queremos é prepará-los para o fracasso e para uma vida frustrada. Eu vou repetir. Obrigar os nossos filhos a serem o que nós pais queremos é prepará-los para o fracasso e uma vida frustrada. Nós precisamos traçar o destino dos nossos filhos de acordo com aquilo que Deus quer que eles sejam. Então a minha oração nessa noite é que Deus dê sabedoria aos pais, a nós pais, para que nós não possamos atrapalhar o que Deus tem para fazer na vida dos nossos filhos. Que Deus nos dê sabedoria. O engraçado é que quando Damares descobriu que estava grávida e foi me dar a notícia, semana passada fez 1 ano que isso aconteceu. Quando ela veio me dar a notícia, a primeira coisa que eu fiz foi orar dizendo: Senhor, essa criança é tua. E está gravado para não falar que é mentira. Ela gravou sem eu ver. Fizemos uma oração naquele momento ali e eu glorifiquei ao nome do Senhor pela vida de Efraim. E entreguei ele ao Senhor desde ainda do ventre. Porque às vezes nós dizemos que entregamos nosso filho ao Senhor, mas queremos que eles sejam aquilo que nós queremos. E isso não vai dar certo, meu irmão. Mas nessa noite, nós temos nessa casa aqui pais que vão habilitar os filhos para viverem os propósitos de Deus, amém? Os pais, os líderes, vão habilitar os filhos para viverem os propósitos de Deus. Você que é pai, Deus vai te dar sabedoria para você habilitar os seus filhos, para que eles possam fluir na vontade de Deus, não na sua nem a minha. Você que é líder, Deus vai te habilitar para que você capacite os seus liderados, para que eles possam fluir no chamado que Deus tem na vida deles.